Eu me chamo Miqueias Pinheiro, sou músico, baixista, compositor e arranjador. Tenho 38 anos. Eu tenho uma esposa e 2 filhas maravilhosas. Sou de Manaus, Amazonas, aqui nessa terra linda, abençoada por Deus, onde muito me inspira. Eu trago um pouco do meu som. O pouco que eu trago do meu som é inspirado aqui nessa terra. A minha trajetória musical, a minha experiência musical se deu na igreja, né? Eu tocava na igreja desde pequeno, influenciado pelos meus pais que são pastores, e me influenciaram sempre a tocar na igreja, então sempre toquei na igreja. E depois eu vim começar a ter uma vida profissional, tocando com vários artistas aqui em Manaus, vários artistas nacionais e alguns lá fora também do Brasil. E a minha experiência veio nisso. E tocando com vários músicos, conhecendo várias culturas, principalmente a nossa cultura aqui do estado do Amazonas. Eu toquei com uma banda chamada Cordão do Marambaia. Essa banda foi que abriu minha mente assim para música regional, né? Então nós tocamos muita coisa beiradão aqui, foi que eu vim conhecer Teixeira de Manaus, vim conhecer outros artistas aqui da nossa terra. E ela inspirou pro meu som, que é hoje, né? Como eu curti aquela música negra, né, americana, curti aquele som de groove, e eu falei, cara, eu preciso gravar um disco, né? Preciso gravar um disco, mas eu não quero gravar um disco com influências lá de fora. Eu quero gravar um disco com a influência aqui da nossa terra. Por isso surgiu o disco Groove do Beira, que é o tema do nosso documentário, que é uma mistura do beiradão com o jazz contemporâneo, né? Os arranjos que eu fiz foi pensando aí com a nossa raiz, que é a melodia, né, do beiradão, e colocamos aí um pouco de jazz, vamos dizer assim, virou um jazz contemporâneo, né? Virou uma música daqui do Amazonas, mais jazzística, né? Então o meu som tem essa influência do beiradão, do funk, do soul, do jazz, e por isso que surgiu aí o Groove do Beira. Groove do Beira. Por que Groove do Beira, né? Então, o groove, nós como um baixista, né? Ali quando você tá na cozinha, que a gente chama de cozinha, né? O baixo junta com a bateria. Então, quando tu faz uma levada, aquilo ali se torna, a gente chama de groove, né? Porque sincou e tal. Então, a ideia de fazer o groove, né? Como eu curtia, a minha vida foi ouvindo música americana, gospel, né? Tocando nas igrejas e aqui em Manaus e fora de Manaus. Então eu curtia muito esse som da música negra, né, da música gospel americana e brasileira também. Então eu falei, não, cara, eu preciso gravar um disco, preciso gravar um trabalho que vai remeter muito o que eu curto,
mas também eu preciso mostrar um pouco da nossa terra aqui, né? Da nossa cultura. Aí eu falei, cara, tem que gravar algo aqui de Manaus, que é o nosso beiradão, né? O nosso beiradão aqui na nossa cidade, ele é tocado nas beiras do rios, né? Aquelas festas que tinham no interior de Manaus, que juntavam aquelas cidades pequenas, né? Juntavam e tocavam o beiradão, né? Teixeira de Manaus, é nas beiras do rio, então por isso que é chamado de beiradão, né? E até hoje tem isso daqui. E se você, por exemplo, for na Manaus Moderna, ali no centro de Manaus, você vai ver aqueles barcos ancorados, né, na beira do rio. Então aquilo ali, né, e aquele som tocando, tudo isso nós chamamos de beiradão. Então eu falei, cara, eu tenho que juntar isso daí. Eu quero que o meu disco fique com um som moderno, com os arranjos modernos, dos caras que eu curto. Por exemplo, eu curto muito Marcos Miller, né? Eu curto aqui Arthur Maia, Serginho Carvalho, são as minhas influências aqui do Brasil. Eu falei, cara, eu preciso trabalhar, fazer esse disco que eu possa fazer com essa minha influência e também aqui representar um pouco a minha cidade. A música Groove do Beira, o processo criativo dela, eu venho aqui pro estúdio, né? E eu ouço a melodia, né? Em específico o Groove do Beira, eu peguei a melodia de um grande compositor aqui de Manaus, chamado guitarrista também jazzístico, Gilson de Souza. Essa música é dele, a melodia, né? E essa melodia foi criada em cima da questão do beiradão, né? E a minha ideia, eu falei, cara, eu preciso fazer um arranjo moderno, mas sem sair dessa linha do beiradão, da música regional aqui da nossa terra. Então, o processo de criação dessa música é aqui no estúdio. Eu vim aqui pro estúdio, né? Eu pego a guitarra e começo a tocar a melodia dela, começo a criar a harmonia dela, né? Porque você tem uma melodia, mas você precisa de uma harmonia, né? Você precisa harmonizar essa música. Então eu pego a guitarra, eu começo a harmonizar, começo a colocar os acordes em cima dessa melodia para poder criar essa atmosfera, né? Que é a música. Então, e a partir daí, como é uma música que não é cantada, ela é instrumental. Então a melodia, né? Eu escolho o instrumento que vai fazer essa melodia, que vai cantar, né? E que no caso pode ser o saxofone, ou o piano, ou uma guitarra. E eu vou criando essa melodia, eu vou criando esses acordes em cima dessa melodia. Só que tem um outro processo, né? Aqui a gente é o processo de criação, né? Eu pego a guitarra, vou criando, aí eu tenho que passar essas minhas ideias para o papel, que no caso é a partitura, né? Eu vou escrever a partitura para os músicos, né? E no meu caso eu tenho aqui um guitarrista, eu tenho um pianista e eu tenho um saxofonista, então eu tenho que escrever a partitura daquela minha ideia que eu tive de princípio.
e trazer pro papel, né? Trazer pro papel, que é para poder a galera captar o que eu tô pensando naquele arranjo. Então, a princípio a ideia é essa, eu pegar tudo que eu tô criando aqui no momento, de harmonia, de parte A, parte B, quem vai improvisar, eu tenho que passar isso pro papel. Eu passando pro papel, eu consigo ter uma noção. Eu uso aqui um programa chamado Sibelius, que é um programa que vai me dar uma noção de 50% a 60% de como ela vai ficar a música pronta, né? Só que essa noção só vou ter realmente com os músicos tocando, interpretando essa minha música, né? Então eu escrevo para pianista, aí depois eu escrevo pro batera, escrevo pro cara do sax, o músico que vai tocar essa melodia, que vai solar. Então eu passo tudo isso pro papel. E daí que vai surgindo a música, né? Então a gente vai, o próximo passo é imprimir essas partituras para todos e levar pro ensaio, né? Chegar com todo mundo, tá aqui a parte de todo mundo, e vamos juntar ali que vai surgir mesmo aquela ideia que eu tive a princípio de estar no estúdio, pegando a guitarra. É aí que eu vou ver mesmo o filho pronto, né? Vamos dizer assim, a música pronta, a música já preparada. Então, basicamente isso daí, eu pego, crio a partitura, vou na partitura, escrevo, crio a melodia para todo mundo, né? A harmonia, quem toca a parte A, quem toca a parte B. E o terceiro passo é ir para o estúdio com os músicos, né? Onde eu vou juntar os músicos e todo mundo vai fazer o que está escrito ali, o que eu escrevi. Aí juntando isso daí vai nascer aí a música, né? O groove do Beira. Isso, depois que tá pronto, aqui é a minha ideia, né? Depois que eu terminei aqui a minha ideia no estúdio, que eu pude ouvir aqui no programa, aí esse passo seguinte é marcar o ensaio com os músicos, né? E o ensaio marcado com os músicos, eu vou distribuir a partitura para cada um, né, deles, e eles vão tocar o que eu escrevi, o que eu tava ali pensando naquele momento. Logicamente que cada um vai interpretar da sua maneira, né? Eu escolho os músicos baseado na ideia que eu criei. Tipo assim, eu vou escolher um baterista que vai tocar mais ou menos o que eu quero, né? O som, aquele tipo de ritmo, aquela pegada, aquele músico específico para aquele som. Então, vou chamar aquele cara que eu sei que ele tem aquela pegada e aquele som que vai trazer o que eu quero, mais ou menos da minha ideia, né? E cara, de onde vem tudo isso? É o meu dia a dia ouvindo grandes mestres, né, do jazz mundial, do jazz brasileiro. Eu posso citar alguns aqui, caras que eu adoro, músicos brasileiros como Chico Pinheiro, o grande baixista Arthur Maia, que nos deixou uns anos atrás. Tem também o Serginho Carvalho, que são referências brasileiras aqui do meu dia a dia que eu ouço. Marcos Miller é um grande baixista também que me inspira muito o som deles. O saxofonista Joshua Ridman, que, cara, é um cara jazzístico sensacional. Então a inspiração vem dessa galera e músicos aqui nacionais, né? Da nossa terra. Teixeira de Manaus, Osés da guitarra, cara. Esses caras assim, a gente tem que ouvir essa galera e é isso que me inspira, né? Essa mistura da música internacional, música brasileira com a nossa música regional aqui.
Então por isso que eu juntei esse groove do Beira, né? Groove do Beira. E se você for ouvir a música Groove do Beira, você vai sacar que é um arranjo moderno, porém com as melodias aqui da nossa terra, né? Do Beiradão. Os caras que me inspiraram aqui, o Gonzaga Blantes, que é um cara que swingueiro pra caramba aqui da nossa cidade, paraense também, né? Mora aqui e me influenciou bastante no som aqui, que nós montamos na época o Cordão do Marambaia. Então eu falei, vamos juntar esse trabalho, e resultou nisso daí, do Groove do Beira.